Fala, Dengos, português em frases. E o objetivo da aula de hoje é falar sobre o objeto indireto. O que seria o objeto indireto? O objeto indireto é o complemento verbal. Ele completa o sentido do verbo carente, é aquele verbo que precisa de um complemento verbal. E ele é um complemento preposicionado. Vale a pena ressaltar as preposições essenciais da língua portuguesa: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, traz. Beleza? E o que é o objeto indireto? É um complemento verbal completo ao verbo. Wilson, todo termo preposicionado vai ser um objeto indireto? Evidentemente que não. Beleza? Objeto indireto é um termo preposicionado que completa o verbo. Se indicar circunstância, por exemplo, vai ser um adjunto adverbial. Então toma cuidado com isso aí, beleza? Ó, primeira frase, análise morfossintática. Isto não convém a ninguém. Quem é o verbo? Convém. O que é que não convém? Isto, sujeito, simples. Aqui é o pronome demonstrativo que está substituindo o substantivo. Não, advérbio de negação. Todo advérbio é um adjunto adverbial, beleza? Todo advérbio é um adjunto adverbial. Convém. Convém. Se convém, convém a alguém. Verbo transitivo indireto. A ninguém é objeto indireto, porque é um complemento verbal. Convém a quem? Convém a ninguém. Olha a pergunta que nós fizemos. A quem? Convém a quem? A ninguém. Deixa eu transitar aqui para parecer. Se convém, convém a alguém. Beleza? Aí foi. Então, se convém, convém a quem? A ninguém, objeto indireto. Aqui, gente, ó, vou pintar. Aqui é só uma preposição. E por que está sem crase? Crase diante de pronome passa fome. Isto não convém. Convém está com acento agudo, porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito, mesmo que esteja deslocado. Amém. Esse convém está com acento agudo, porque isto está no singular. Se o sujeito estivesse no plural, logo o verbo ficaria no plural. Segunda frase. Não nos pediram licença. Quem é o verbo? Pediram. Quem pediram? Sujeito indeterminado. Porque está na terceira pessoa do plural. Quem pediram? Eles ou elas. Pediram o quê? Objeto direto. Olha a pergunta aqui, qual foi o quê? Quando eu fizer a pergunta sem preposição, é objeto direto. Pedir o quê? A quem? A quem? A nós, que é o nos, logo objeto indireto. Então aqui é um verbo bitransitivo que exige dois complementos verbais. O não é um adjunto adverbial de negação. Beleza? Pediram que licença? Pediram a quem? A nós. Esse nos aqui ó, pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto, depende do contexto. Aqui ele está representando o a nós, logo é objeto indireto. Concordo com vocês. Quem é o verbo? Concordo. Quem é o sujeito? Sujeito oculto. Eu concordo. Sujeito oculto, ou desinencial, ou elíptico, ou implícito. Concordo com quem? Perceba que na pergunta eu boto a preposição com. Com quem? Com vocês. Objeto indireto. Logo, o verbo concordar é um verbo transitivo indireto. Beleza? Eles acreditaram na mentira. Quem é o verbo? Acreditaram. Quem acreditaram? Eles. Sujeito simples. Acreditaram em que. Então aqui é um objeto indireto e é um complemento verbal. Beleza? Quem acredita, acredita em alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Vale ressaltar aqui, gente, que o na é o em mais a. Aqui tem um artigo. E todo artigo é um adjunto adnominal, beleza? O professor depende dos alunos.
Quem depende? O professor, sujeito simples. Qual o núcleo do sujeito? Professor. O artigo. O artigo. Todo artigo é um adjunto adnominal. Se eu digo professor depende, vocês perguntam assim, depende de quem? Porque quem depende, depende de alguém ou depende de alguma coisa. Ó. Olha a pergunta, de quem? Se na pergunta tiver preposição, objeto indireto. Beleza? Verbo transitivo indireto. Agora olha que massa. Avisei-o de que comeria o bolo. Quem é o verbo? Avisei, o segundo comeria. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas preposições. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Avisei-o do qual, avisei-o disso. Sempre que eu substituo o que por isso ou disso, é uma conjunção integrante. E quando eu tenho conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Avisei quem? Avisei ele, que é o O, objeto direto. E eu avisei ele, imagine que aqui é João, avisei João de que? De que comeria o bolo. Aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. É o tal do objeto indireto oracional. Objeto indireto oracional, beleza? Objeto indireto oracional. Então, pessoal, objeto indireto é isso aí. É um complemento verbal preposicionado que completa o verbo. Qual verbo? O verbo carente, o verbo transitivo, que tem sentido completo ou incompleto? Incompleto. Logo precisa de um complemento verbal. Valeu? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. É mais uma aula do Português em Frases. E se você quiser adquirir o meu curso Português com Novinho, aprendendo do zero, vai lá no meu Instagram, Wilson Gabriel Prof, e clica no link na bio que você vai ter acesso aos nossos cursos. Valeu? Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Não se esquece, curte, comenta, compartilha e eu verei você fardado.